Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse domingo ensolarado aqui no Japão, e nós aqui na casa do Senhor, para nós estamos fazendo o culto, meditando a palavra, louvando e adorando ao Senhor. Ele que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar, para estar conosco nessa live, para nós estarmos meditando a palavra do Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que tudo seja somente com a presença dele, com a direção do Espírito Santo dessa manhã. Você é muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Que Deus abençoe grandemente os seus projetos, seus sonhos, e que o Senhor possa estender as mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós possamos, todos nós, estamos todos na presença do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, quero agora aqui fazer uma oração, antes de nós estarmos meditando na palavra, entrando na palavra. Então eu peço a você que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos fazer uma oração para nós dar início ao culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Todo-Poderoso. Nesse momento agora, Senhor, nós abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, tudo de nós, Senhor, e entregamos nas tuas mãos para cultuar o Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Senhor. Seja tudo conforme a tua vontade, o teu querer, que nós possamos, assim como toda a humanidade, olhar só para o Senhor e aceitar o teu Filho amado, querido Jesus Cristo, como o único Senhor de suas vidas, para que nós venhamos buscar a nossa salvação, para que nós venhamos viver no teu reino, aleluia, na nossa eternidade, e o Senhor esteja todo com nós e com toda a humanidade. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos, que desagradou o teu coração, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, nos arrepender, Senhor, de tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração. Toda língua possa confessar, Senhor, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, Pai, levar a tua palavra e meditar na tua palavra. Pedimos ao Senhor nessa manhã e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos meditar em Salmos dessa manhã, glória a Deus. Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 29, estaremos meditando com a pastora Glória. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está nas tuas mãos aí o iPad, o celular, abre lá no aplicativo, aleluia, da Bíblia, e você vai até Salmos 139, para você meditar conosco, do versículo 1 ao versículo 24, aleluia, e depois nós estaremos meditando na palavra do Senhor, oficial dessa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir então em Salmo 139, em nome de Jesus. Aqui em Salmo 139 diz assim: Deus onisciente e onipotente, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa. Você, meu irmão, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, aleluia, está nos acompanhando. O tema de hoje é a sabedoria de Deus. Então nós já escolhemos aqui, Deus já nos enviou para esse Salmo 139, aleluia, para dizer a respeito da formação de Deus, e Ele quem é onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus maravilhoso, esse Deus que sonda todos nós por dentro e por fora, que cuida de todos nós, que quer ter nós lá no reino dele, na vida eterna. Esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai Celestial, Ele conta com você, Ele mantém você, Ele protege você, e Ele anda com você. Por quê? Ele é tão sábio e tão poderoso que tudo que Ele fez está dentro dos mínimos milímetros para Ele, da maneira que Ele fez. Então a inteligência dele, a sabedoria de Deus é tão grandioso que Ele fez de nós a imagem e semelhança dele. Por isso que você pode ver, por isso que você pode sentir, e por isso que você domina o que você quiser. Você faz o que você quiser porque você tem uma sabedoria na tua cabeça, no teu cérebro, que Deus tem lá com Ele, que entregou para você. As coisas grandiosas que Ele fez, milimetramente, tudo dentro do parâmetro, o qual Ele fez o mar. Se você olhar para o mar, para a imensidão do mar, vê o tamanho do mar, vê o tamanho do sol, da lua, dos astros, do globo terrestre em si, e veja o tamanho de você perante tudo isso, e veja o tamanho da sabedoria que você tem, que veio dele, aleluia, e você não tem fim em tudo aquilo que você quer, que você deseja. Sabe por que nós não crescemos mais? Sabe por que nós não conquistamos mais? Sabe por que nós não avançamos mais? Porque ficamos olhando e copiando aqueles que já cresceram. Aqueles que já cresceram, que já foram, que Deus usou, que Deus preparou e que Deus está preparando. Mas eu vou te falar uma coisa que você ainda não sabe.
talvez já tenha sentido, mas não sabe. Tem um preço para que você venha pagar. Tem algo que você não sabe, o qual todos nós vamos pagar. Todos nós vamos passar. Aleluia. Tudo que você quiser conquistar, se você observar, existe um plano do mal que quer tirar você do caminho do Senhor. Por quê? As promessas e os projetos do Senhor têm sobre sua vida o plano e o propósito dele. E o plano e o propósito dele é que você use essa sabedoria que ele te deu para que você venha conquistar. Só que tudo que é de Deus, nada é fácil. Nada é fácil. É perfeito, mas nada é fácil. Porque tudo que você conquistou até hoje e está conquistando, você pode ver que é perfeito. Mas só que não foi fácil. É verdade ou não é verdade? Até a criança para nascer do ventre da mãe são 9 meses, e quando vem a dor do parto, não é fácil. Então, se nós olharmos para o que Deus quer para nós, e nós não nos afrouxarmos e cremos, com certeza você vai conquistar tudo aquilo que você quer na sua vida, principalmente a tua vida espiritual. Os dons do Senhor está aí com o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Se você o quer, é algo mais assim, que no meu pensamento, como pastor, é algo que para nós alcançarmos, realmente nós temos que pegar a cruz do Filho dele e vir após ele. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem após mim. Quer me seguir? Então, nenhum de nós não conseguimos seguir a Jesus, aleluia, porque nós ainda temos um plano, um propósito que nós fizemos para nós mesmos e não temos visão para os planos e propósitos de Deus. Porque os planos e propósitos de Deus estão bem estabelecidos. Ele mostrou através do Filho dele que não é fácil. Não é fácil ser julgado, cuspido, humilhado, perseguido, levar tapa na cara. Não é fácil. Derramar o sangue. Não é fácil. Sentir dor. Não é fácil. Ser pregado na cruz. Não é fácil. Qualquer coisinha que vem sobre você, você já vai ligar. Para com isso e desista das coisas que Deus quer para você. Porque não é fácil as coisas de Deus. As coisas de Deus são coisas sábias. As coisas de Deus são com sabedoria. E tudo que você faz com sabedoria, sem copiar, porque a salvação é individual para você e para mim, porque as suas digitais é diferente da minha, diferente da de qualquer pessoa. Deus já preparou isso. Por aí você já começa a analisar. Se você parar para analisar tanta coisa boa que Deus fez e ainda quer fazer para você, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, e você ficar preso às coisinhas pequenas, sabe por quê? Porque você fica copiando. E quando nós começamos a copiar, nós não pensamos nos dons que o Espírito Santo nos deu, nós não queremos conquistar os dons, nós não queremos curar as pessoas, nós não queremos pregar a palavra, nós não queremos falar em línguas, não queremos o batismo do Espírito Santo, nós não queremos nada disso. E é sabedoria de Deus. Tudo isso é sabedoria de Deus. Tudo isso, Deus deu essa sabedoria para você conquistar. É que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não são tão fáceis assim. As coisas de Deus levam um tempo. Porque Deus criou o tempo, mas Ele não entrou no tempo. Aleluia. Ele criou a matéria, que é você, mas Ele não entrou, Ele não precisou de matéria. Ele criou a energia, que é o Espírito Santo, que é dele, que entregou para você, mas você não está nem aí. O que o Espírito Santo pode fazer por mim? Talvez você até já pensou isso. Se eu não correr, se
se eu não trabalhar para comer, se eu não trabalhar para pagar minhas contas, se eu não fizer, isso aí não é nada. Isso aí você conquista de qualquer maneira, já faz parte do seu andamento aqui na terra. Se você não plantar, você não vai comer. Se você não cavar um poço, você não vai beber água. Está tudo na tua mão, até as ferramentas. E você tem força para isso. Ele é tão sábio, que ele te fez tão completo, que você ainda não usou tudo que você tem. Você não usou toda essa sabedoria que ele te deu. Agora alguns já usaram essa sabedoria e estão lá em cima. Já estão. Aí nós olhamos para aqueles que superaram isso e cresceram. Aí você vai conversar com uma dessas pessoas, a pessoa fala assim: não, eu li a Bíblia, por isso que eu prosperei. Aí você não leu a Bíblia, você não buscou a Deus, você não foi atrás da sabedoria, você não se entregou a Ele, e você quer conquistar aquilo que é Ele. Por isso que eu estou falando, você fica copiando o homem. Não é para copiar o homem, é para copiar Deus. E quando você copia Deus, você não se escraviza. Você não vira um escravo. Você vira, sabe o quê? Uma pessoa de conquista. E quando nós conquistamos é tão bom. Você já percebeu como é bom a gente conquistar as coisas? Vamos pensar assim: todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer abrir uma empresa, né? Depois você quer colocar os empregados para trabalhar para você, e você fica com todo o recurso, né? Muitos ficam com todos eles, o recurso, e não quer dividir com os seus funcionários. Aí o que acontece? Deus começa a tirar de você, e você começa a definhar aquilo que você conquistou e cresceu e que subiu para a tua cabeça, e você quer escravizar os filhos de Deus. Deus arranca, Ele remove. Você não quer dividir? Então você não quer reconhecer aqueles que estão te ajudando? Então Ele começa a tirar. É assim que a gente vê muitos empresários se afundando. Recebeu a bênção, tem inteligência para isso, está na mão dele, mas só que quis, tipo Lúcifer, quis tocar na glória de Deus. Então se achou e não olhou para o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus também. Nós somos todos iguais perante a Deus. Então se você não quer dividir, e se você não quer, nem queira conquistar. Se você conquistar, você tem que dividir. É assim que vivia a igreja primitiva. Eles vendiam suas terras, vendiam tudo e dividiam entre eles, aqueles que necessitavam. Agora você quer ser rico mesmo? Rico espiritual? Tudo que vier na tua mão, você pensa que tem pessoas passando necessidade. Na África tem gente passando fome. Paquistão tem pessoa que recebeu enchente, perderam tudo, estão passando fome. Ontem eu recebi na nossa live uma pessoa pedindo oração pelo país, porque teve uma enchente lá, e hoje nós vamos orar. Eu expliquei para ela, conversei com ela, falei assim: nós vamos orar. Você vê ela falando em inglês, eu traduzindo aqui. Nós temos um aparelho que traduz tudo, até isso deu inteligência para o homem para entregar para nós. E você falar com o mundo inteiro agora, e você pensa que o mundo inteiro não está precisando de oração? O mundo inteiro precisa ouvir uma pregação para saber o que ele vai fazer, o que vai deixar de fazer. Por que as pessoas ficam perdidas? E quando elas ficam perdidas, elas procuram as coisas erradas. Porque tem alguém que foi usado por Satanás e mostrou para ela que ela está errada, e iludiu ela, e mentiu para ela. Porque quando você vai para a sabedoria de Deus, nada pode impedir você a conquista. Você sempre vai conquistar. Agora, sabe o que está acontecendo com o ser humano? Ele não tem paciência, ele não tem esperança, ele não persevera naquilo que está fazendo. Está sempre querendo mudar, porque está copiando. Quer copiar, ela não determina um alvo. Bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer só obra. Então, eu vou fazer só obra. O que eu preciso da obra? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso buscar os dons da palavra do Senhor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou fazer a obra, eu vou ganhar as vidas para Jesus. E você vai fazer só isso, não importa o que você vai passar. Mas como você não quer passar por essa dificuldade,
Então você quer já começar por cima, e por cima ninguém começa, porque em cima só está Deus. Você tem que começar por baixo, sendo humilde. Você tem que começar já entendendo que você é servo. E se nós não entendemos que nós somos servos, nós nunca vamos alcançar essa sabedoria que Deus nos deu. Essa sabedoria você tem que guardar no teu coração, com toda a força, entendimento, conhecimento que você recebeu de Deus. E muitas vezes você não está nem aí, corre aqui, corre ali, faz isso, faz aquilo, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e nada ainda te satisfaz. Então você vive escravo pelo sistema, você vive escravo por causa dos homens falaram que é isso, então você faz isso, e você vai tocando, e vive só reclamando, e vive só falando. Já percebeu isso? Hoje está muito quente, hoje está chovendo, hoje estou com dor disso, hoje eu bati meu carro, hoje o carro fez isso, hoje a pessoa lá não quis fazer isso, só sai. Isaías falou no momento messiânico, falou: vocês são bandidos, vocês são ladrões, vocês não querem Deus. Quando ele vai no culto, quem estava no culto em cima do altar? Jesus. A hora de Jesus tomava conta de toda a igreja. Quando ele viu a pregação, ouviu a pregação, ele falou: ai de mim, que tenho lábios impuros. Você que julga teu irmão, você que julga as coisas de quem já conquistou e quer copiar. Isaías falou isso: ai de mim. Por que Isaías falou isso? Porque Deus chamou ele para ser profeta, não para julgar as pessoas. Ele tem que ser profeta, ele tem que ouvir Deus primeiro para depois passar a mensagem. E hoje em dia você passa a mensagem, você mostra, ninguém está nem aí. Cada um quer saber de si. Ninguém quer mais ajudar ninguém, ninguém quer saber mais de ninguém, está mais preocupado com ele e tal, com ela, e acabou. É isto. Ninguém tem amor mais, todo mundo está se esfriando. Está escrito na Bíblia: todos se esfriarão. Teríamos rumor de guerra, nós temos rumor de guerra. Teríamos peste, teremos pandemia, teremos tudo isso aí. Estranharemos um ao outro, estamos estranhando um ao outro. Não é assim? Aí tem aquele que rouba, tem aquele que assassina, tem aquele que vive nas drogas. Por quê? Não tinha ninguém para falar para eles, não tinha ninguém para pregar para eles, não tinha ninguém para abraçar eles com amor, não tinha ninguém, porque nós queremos saber só de nós mesmos. Se nós estivermos no conforto, nós até julgamos. Se nós estivermos bem, nós não estamos nem aí. E a sabedoria de Deus que deu para todos nós, como diz a palavra do Senhor, o primeiro mandamento dele é amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas ele vai te acrescentar. Não adianta você fazer nada pelo teu esforço, porque você copiou, porque você quer, e quando você quer, você conquista, mas se você não colocar Deus à frente, você não vai conquistar nada. Só isso. Então se ele fala o primeiro mandamento, primeiro Deus, e as outras coisas ele vai te acrescentar, então você tem que acordar para isso. Primeira coisa, acorde para isso. Depois você vai ver o resultado. Aí depois que você tem o resultado, você esquece do que você aprendeu lá atrás, que é primeiro Deus. Agora eu não tenho tempo, agora eu não posso, agora meu Deus, primeiro é isso aqui. Não, você está enganado, ele vai tirar de você.
E se ele esquecer de você, você afunda. Só para você aprender, você perde tudo para depois você voltar. Ele te recolhe, ele te pega pelos cachos do cabelo, pega você, levanta e leva para onde ele quiser, leva você para o deserto, para você aprender, para você mudar, para quebrar as suas arestas, arrancar tudo, quebrar esse coração que está aí ligado só nas coisas humanas. Ficar preocupado com um monte de coisa, sendo que Deus deu sabedoria para você não se preocupar. E o segundo mandamento que ele deixa, que inclusive é do Filho, por isso que ele deu o Filho, ao morrer por você e por mim, para mostrar para você, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E o que você está fazendo para o teu próximo? O que nós estamos fazendo pelo próximo? Com quem que nós estamos se preocupando? Hoje nós temos acesso a todos os países, temos acesso a todas as reportagens, temos acesso, e muitas são fake news, nós não podemos saber, ficamos sendo contaminados, e muitas vezes saímos falando. Você viu na internet? Você viu no Facebook? Você viu no Instagram? Você viu no TikTok? Você viu mais não sei o que, sendo o que lá? Você mesmo é a voz do diabo. Sai contaminando. Agora, veja bem, por que você não contamina assim? Você viu o que Deus falou no culto comigo? Você viu o que o Senhor quer fazer nesse mundo? Você viu o que está escrito lá na palavra de Mateus, capítulo 24? Você nunca falou de um versículo com outra pessoa, você nunca falou, você não fala, você tem vergonha de ser crente. Você tem vergonha de falar, você perde tempo com tanta coisa, quer ser engraçado, quer ser bonitinho, quer aquela amizade assim, de falar à vontade, desabafar um monte de coisa, falar um monte de coisa que não tem nada a ver, mas não fala um versículo, não fala uma palavra de Deus. Quando a pessoa fala assim, meu, rapaz, peguei um trânsito violento, rapaz, deu uma fechada em mim lá, que eu olhei assim, e eu ia xingar ele, eu ia falar um monte de coisa. Nós temos esse negócio. Jesus deu a face, deu um tapa do lado direito, ele deu a esquerda, está escrito na palavra. E nós não estamos nem aí, andamos tão preocupados com as coisas do mundo, tão nervosos com um monte de coisa, uma série de coisas, que nós esquecemos disso. Então, você quer seguir Jesus, você quer fazer as coisas do Senhor, então faça bem feito. Não esqueça dele. Tenha tempo para ele. Porque nós não falamos. Nós ficamos tão contaminados com esse mundo, tão escravo do sistema, aleluia, que trabalhamos para pessoas que nem estão aí com Deus. É verdade. E achamos que está tudo certo, defendemos ainda essa pessoa, mas não evangelizamos, não falamos de Jesus. Às vezes um momento ou outro, Deus é mais, mas não vive, é só da boca para fora. O dia que você falar que Deus é mais, você está dentro da sabedoria dele, mas você está vivendo ele. Não é que Deus é mais. Deus é soberano. Deus é poderoso. E se eu ando com Deus, eu não vivo no meio desse povo. Eu não vivo, posso até viver, mas eu vou evangelizar, eu vou falar da palavra. Eu vou estar todo momento falando da palavra. Porque eu estou cheio do Espírito Santo.
Está tudo aqui no manual, o que você quer, o que você deseja e o que você está pensando. Agora você está pensando que Jesus vai voltar? Se ele prometeu, ele não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Ele vai voltar. Ele vai voltar a segunda vez para buscar a sua noiva. Se você não estiver dentro da noiva, está fazendo churrasco lá no rio, está passeando. Hoje eu não vou na igreja não, porque hoje, meu Deus, tem que sair com os amigos, tem que ir não sei aonde e tal. Eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, eu preciso desaparecer. Não existe lugar melhor do que você desaparecer na igreja, na casa do Senhor. E aquele dia que ele vem buscar a noiva, você está lá fazendo churrasco, vai continuar lá. Não, hoje eu vou descansar, vou dormir até mais tarde. Hoje eu não vou na igreja não, tá? Jesus vem buscar a noiva, você vai ficar dormindo. Lembra da parábola das virgens, né? Prudente e as nércias? Seja uma virgem prudente. Prepara tudo. Quando grita aqui no Japão, vai ter terremoto, sai a viagem, prepara tudo, pega água, pega isso, pega aquilo, esperar tudo, fica esperando terremoto. Tem que ir para o lugar, não sei o que, o bunker, não sei aonde, tem que ir na escola, não sei aonde, então, não sei o que. Você pega tudo. É assim, não é? Porque se vir um terremoto, ou se vir um tsunami, ou se vir um maremoto, você se preocupa com as coisas que Deus criou. Se tiver que ir, você vai. Se tiver que ir de um jeito ou de outro, você vai. Se Ele chamar você, acabou. Tchau. Você pode estar caminhando, você pode estar sentado na cadeira na igreja, você morre ali mesmo. Você pode estar pregando em cima do altar, você cai. Nós não sabemos de que jeito que vai vir. E o crente não tem medo da morte. Porque o crente sabe que tem uma vida eterna esperando ele. Aí Jesus aparece. Jesus vem buscar a noiva. Ninguém vai acreditar. Acredita no que o homem fala. Oi, meu irmão, não sei o que. Sai na rede social, corre todo mundo. Pega água, pega isso, pega aquilo. Não veio nada. Deus não deu ordem. Hora que Deus dá a ordem, vai vir. E você nem vai esperar. Imagina Jesus chegando. Agora. Quantas pessoas tem na igreja? São nós 3. Nós vamos subir. Está disposto a subir? Ou quer continuar aqui? Eu estou prontinho para subir. Você que está nos assistindo também. Então ele vem buscar a noiva dele. Presta atenção. E aqui em Salmos 139, se Deus é onisciente e é onipotente, então Ele sabe tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você está se aproximando e está fazendo. Não adianta você se esconder. Ele está com uma luneta em cima de você desde que você nasceu. Você tem um propósito e um plano dele. Só que você não acreditou ainda. Você ainda não se deu ainda como cristão de verdade. Você ainda não tirou essas coisas, essa perseguição do mundo que está em cima da sua vida, essa escravidão, esse sistema, todas essas coisas. Você até quer conquistar e quer fazer, mas tem alguém que vem e interrompe. E quando você vê que a coisa não é daquele jeito que você pensava que era fácil, você desiste no meio do caminho. Mas você pediu, orou, pediu para Deus: Senhor, eu quero fazer isso. Deus,
está na tua mão, quero que o Senhor vá na frente, me ensina, me mostra tal, vem e faz. Então, você insiste tanto que Deus dá. Aí quando chega lá, na dificuldade, acho que não é bem isso que eu queria não. Né? Então, é necessário que você saiba o que você quer. Nada contra o que você faz, deixa de fazer. Nada contra. Mas só que a exortação da palavra é essa, nessa manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. No versículo 1 ao versículo 16, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você vai entender do que nós estamos falando aqui. Você que está nos assistindo, você que está entendendo. Sabe por que nós não atendemos o que Deus quer em nossas vidas? Porque tudo é espiritual. E quando é espiritual, nós precisamos receber revelação. Só que Ele revela para você. Só que você não tem tempo de ouvir essa revelação. Você não tem tempo de cifrar essa revelação na sua vida. Você tem sabedoria o bastante. Pensa bem, se nós somos a imagem e semelhança dele, e Ele tem sabedoria, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, não que nós somos igual a Ele, mas se nós somos a imagem e semelhança dele, essa sabedoria está conosco também. Então como que eu vou lidar com isso? Eu tenho que vir aqui no manual, na palavra de Deus, e eu tenho que ler ela, meditar de dia e de noite, como Moisés falou para o teu sucessor. Como Moisés falou para o sucessor, se você quiser se dar bem, Deus está me chamando. Então, se você quiser se dar bem, medite nessa palavra de dia e de noite. Moisés foi diferente, ele já apareceu para Moisés direto na sarça. E Moisés entendeu que era Deus que estava falando com ele. Agora, para Josué, foi diferente. Josué andava do lado de Moisés. Josué dormia na porta da tenda de Moisés. Porque enquanto Deus estava falando com Moisés dentro da tenda, era só Deus e Moisés. Josué ficava na porta. Por quê? Josué também queria aquilo para ele. E tudo que você quer para você, se for de Deus, Deus te dá. Veja bem o que eu estou te falando. Tudo que você quiser, que se for de Deus, Deus te dá. Mais cedo ou mais tarde Ele vai te dar. E se o plano e propósito dele estiver ligado no que você quer, melhor ainda. Porque na hora que você sair fora, Ele vai pegar você e coloca no deserto. Coloca você em algum lugar para você lembrar que esse propósito é para você. Aí te cura, te liberta, te coloca numa situação que você fica feliz, contente, satisfeito, não depende de ninguém. E isso na verdade que aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor dos crentes, ganhava dinheiro para isso, mas eu acredito que ele não ficava satisfeito. É por pura necessidade. E às vezes você faz as coisas por pura necessidade, para manter uma imagem dentro da sociedade, dos humanos. E Paulo, que teria que fazer tudo isso por pura necessidade, que eu acredito, encerrar os crentes dentro da cadeia, mas só que Deus aparece para ele, Jesus aparece para ele, e com flecha derruba ele no chão, porque sempre que Jesus aparecer na sua vida, você vai cair.
Porque tudo que vem do alto derruba a gente no chão. Você nunca caiu no espírito? É porque ainda você não experimentou o que é o espírito. Você não tem intimidade com o espírito. Quando você tem intimidade com o espírito, quando ele aparece e vem na tua vida, você cai. Ninguém fica por cima. Quem está acima já está lá. Agora quem está dentro de você já está aí também, que é o Espírito Santo. Se ele manifestar em você, você cai. E o dia que você cair, você vai levantar outro. Não adianta o ser humano chegar ou alguém chegar e colocar a mão em você e falar assim, que vai te batizar no Espírito Santo. Irmão, faça você mesmo, você e o Espírito Santo. E ele vai fazer isso com você. Você vai cair no espírito desacordado, e quando levantar, você levanta já outro. Isso se você já levantar falando em línguas. Você quer isso para você? Tem pessoas que têm vergonha, sabia disso? Mas se você estiver num culto e você se entregar para ele, numa vigília, que muitas vezes acontece na vigília, você se entregar com ele e orar e deixar ele resolver aquele dia, você vai receber, ninguém segura. É uma só. Pá! Você já foi. Quando se levanta outro. Você levanta transformado, porque tudo que Deus quer fazer na sua vida, primeiro ele vai te derrubar. Vai tirar tudo. E foi o que aconteceu com Paulo. Jogou ele no chão, deixou ele cego 3 dias. Ele orou, se arrependeu tudo e falou para ele, com certeza, se eu for curado, eu vou te falar de você. É isso que Jesus quer de todos nós. Você pode estar num culto desse, pode estar ouvindo a palavra, você também está nos assistindo, mas depois que terminar esse culto aqui, se você sair, você vai começar a falar de Jesus. Porque tem uma sabedoria dentro de você que é de Deus. E Ele quer que você manifeste isso. Não perca tempo com as pessoas humanas. Não perca tempo com as coisas materiais. Perca tempo com as coisas espirituais. Não fique só pensando nas coisas do mundo materiais. Não. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer daqui uma hora? O que vai acontecer hoje? Não. Você levanta de manhã, já ora e já deixa na mão de Deus. Já fez o devocional, a palavra já entrou. Então, o caráter da pregação de Paulo, veja bem, depois que Deus tem um encontro com ele, ele sai pregando a palavra. Como assim? Todo mundo achou esquisito. Esse aí não é aquele, até o profeta que foi encontrar com ele, esse aí não é aquele que encerrava os crentes, perseguia os crentes para ganhar dinheiro, pôr na cadeia? E por que agora ele está desse jeito? É a mesma coisa se você conhecer uma pessoa hoje, ladrão, drogado, assassino, e de repente amanhã você vê ele pregando em cima do altar. O que você vai pensar? Você vai julgar. Você não vai querer saber se Deus fez uma transformação na vida dele. Você vai julgar como muitos julgam. É o Satanás que envolve as pessoas. E o caráter da pregação de Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de língua ou de sabedoria, porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. É isto que nós temos que pregar. É Jesus crucificado e Jesus ressuscitado. Tem pregação que nem tem mais isso. Só se fala dos homens, só se fala da prosperidade, só se fala do que você vai ganhar, do que você vai ter.
Não foge disso. Você tem que ouvir Jesus Cristo na sua vida. Jesus Cristo crucificado, como Paulo, com o caráter da pregação. Por quê? Ele foi realmente transformado, curado, liberto e restaurado por Jesus. O encontro direto com Jesus. E na minha vida aconteceu a mesma coisa. Senão não estaria hoje aqui. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo estar na igreja, eu amo estar orando no monte, eu amo estar fazendo a obra do Senhor. Vai chegar uma hora que eu vou fazer só a obra. Doa quem doer. E não vem interromper, porque se interromper, Deus vai dar um jeito em você. Eu fui em fraqueza, versículo 3, eu fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Olha Paulo, olha o caráter que mudou. Antes de ele ficar no meio deles, apredejou Estevão, foi ele que assinou para que ele fosse apredejado, matou Estevão, homem de Deus, que abriu os olhos e viu Jesus sentado no trono e de pé depois. E Paulo agora foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra é a minha pregação, não consistirão em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. O Espírito está em letra maiúscula, Espírito Santo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Pegou aí? Pegou aí o que nós estamos falando? A respeito da sabedoria de Deus? Então você, quando falar, lembre-se, quando você se abrir essa boquinha abençoada de Deus, lembre-se que você tem que falar dentro da sabedoria de Deus. Não vai querer corrigir as pessoas porque você tem alguma mágoa dela, ou que você não vai com a cara dela. Tem muito disso, viu? Principalmente dentro da igreja. Não vai com a cara dela, então você quer fazer uma panelinha e falar da vida daquela pessoa. Não, vai você lá pessoalmente e com muito temor, fala de Jesus, abraça. Aleluia. Então, nós temos um exemplo vivo aqui dentro da igreja. A pastora Glória, a minha esposa. Ela trabalha no meio das professoras que tem umas ímpias, tem isso, aquilo, mas ela abraça e fala de Jesus. Mas por quê? Foi transformada. Foi transformada. Não era assim. Deus, quando entra, transforma, fica que nem Paulo. Tem um caráter de Deus. Fala de Deus. Ora. Jejua. Está dentro do plano, do propósito dele. Que nem Paulo aqui. Paulo era terrível. Mas, lá atrás, com o professor Gamaliel, que dominava a Torá, a Bíblia, a palavra, ensinou a Paulo, e aquilo ficou. Eu também vim de coroinha, de igreja católica, estudei em convento de freira, era para ser padre, larguei tudo para entrar no mundo, entrei no mundo tal, e Deus falou assim: agora, você já experimentou tudo? Pega pelos cachos do cabelo e põe no local aonde que ele quer e visita você de madrugada. Eu recebi a visita dele de madrugada para dizer: eu coloquei você aí, e você vai ficar até entender que eu quero você de volta. E Paulo faz isso. Irmão, se você tem no teu coração que você quer fazer a obra de Deus e que você quer ter mais aproximamento
do Espírito Santo, tem intimidade com Ele, com certeza Ele vai te pegar. Agora, se você quer ficar metade nas coisas que você quer fazer carnal e metade nas coisas de Deus, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Aleluia. Entendeu? Se Ele resolver te pegar, você muda da água para o vinho. É milagre. É milagre que acontece na sua vida. Eu recebi esse milagre e nunca mais esqueci. Não quero esquecer, quero continuar até a eternidade. Mas aí você tem que entender o seguinte: tudo que sai da tua boca, qualquer palavra, é como Paulo falou: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não estou falando aqui com sabedoria, estou falando que eu estou lendo, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. O que nós estamos pregando aqui? Você não ficar em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. Ah, eu quero conquistar tal coisa, eu quero crescer, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Coloca Deus à frente. Com sabedoria de Deus. Primeira coisa, lição de casa: não fica contando para as pessoas, para qualquer pessoa. Não fica falando do teu projeto, do teu sonho para qualquer pessoa. É minha amiga, é meu amigo, vou falar, vou contar. Mentira. Teu amigo sabe quem é quando você entra num sistema desse? Que nem Paulo? Só Jesus. Mais nada. Guarda para você. A única pessoa que você tem que falar, se você for casado, você se torna uma carne só. Então você fala para o teu marido fala para a sua esposa. Só, não sai dali. Ah, eu vou falar para minha amiga porque ela já cresceu, já fez isso, fez aquilo. Não. Se ela cresceu, já fez, então é problema dela. Ela fez, tá bom. Então agora eu vou falar, vou fazer do meu jeito, porque Deus está me orientando desse jeito. Só vou falar para quem está comigo aqui, que eu posso confiar: meu esposo, minha esposa. E acabou. Não tem outra pessoa para saber. Nem os da família não devem saber. Pai, mãe, parente. Não. É um segredo de você, teu esposo, se você é casado ou casada, e Deus. É o trio: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vai para frente. Creia que vai para frente. Porque sabe o quê? Às vezes você vai falar para a pessoa, ela vai te dar um bardão de água gelada, vai falar assim: não, mas eu vi pessoa fazer isso aí, não deu certo. Eu vi pessoa tentando fazer isso aí, fez, mas não deu certo, perdeu tudo, acabou tudo. É assim ou não é? A pessoa não deu certo, mas Deus vai dar certo com você. Ele está fazendo para você dar certo. Ele quer que dê certo. Agora vai ter as falhas, as coisas que não vão dar certo no meio do caminho. Vai, que é para você crescer mais, para você entender que aquilo você não pode fazer mais. Então você não desiste e faz diferente. Porque geralmente quando não dá certo, a gente sai falando: eu fiz tal coisa lá e não deu certo. O que você acha? Você vai naquela pessoa que já estava pensando em destruir você, e aí ela acaba te jogando para baixo. E se ela falar uma palavra negativa, aquilo entra. Se você não tiver na sabedoria de Deus, aquilo entra e começa a enfraquecer você espiritualmente. Agora, se você conversa com Deus, ajoelha, ora,
e fala com ele, espera ele te dar a resposta, ele vai te responder. Por isso que ele fala no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que ele quis dizer? Não vai atrás de homem para falar as coisas, não vai atrás das pessoas, não, vai atrás de Deus. É o poder dele que vai mudar. Ah, mas ele não está aqui para me falar, eu preciso tirar uma base, eu estudei para isso. Amém, você estudou tranquilamente, você viu o professor fazer, você viu, agora na prática é diferente. Na prática é diferente. A hora que você for fazer, tem que dar certo. Às vezes você muda alguma coisinha e dá certo, porque Deus te orientou, porque o Espírito Santo te mostrou. Agora eu vou te falar a respeito da sabedoria do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos tempo ainda. Suporte a marreta de Jeová na tua cabeça, você que está nos assistindo também. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Você já ouviu isso? A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. O que será isso? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, e nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Aleluia! Você ama a Deus de verdade? Do fundo do teu coração, você faz qualquer coisa por Ele? Você morreria por Ele? É isso que Deus está falando. Sabe por que ele diz assim? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Quando nós falamos que amamos a Deus, quero te falar uma coisa, não é na plenitude do amor dele. E ele sabe disso, que somos fracos e somos pecadores. Não é na plenitude. Você não fica o dia inteiro falando de Deus. Você não fica orando o dia inteiro. Você não jejua. Você não busca, você não lê a palavra. Não. Muitos de nós fazemos isso, é tipo bater o cartão, é tipo trabalhar numa empresa. Você chega, bate o cartão, trabalha 8 horas e vem embora para casa. Mas você ganhou alguma coisa em troca. Você ganhou dinheiro, né? Em troca. Agora aqui, se nós fazermos isso, nós vamos ganhar a vida eterna. O que será que é mais viável para todos nós? O momentâneo ou o futuro? O que será no que nós temos que investir mais? Nos tempos que nós vamos ficar só aqui, que é 90 anos, 100 anos, você vai deixar tudo aí?
Ou você viver dia a dia a presença de Deus na sua vida? Para quando você chegar no tribunal, Jesus falou assim, Jesus fala assim, fica à minha direita, filho. Porque se ele falar, fica à sua esquerda, você não vai, você vai voltar. Então tem tudo isso para que nós venhamos a meditar cada dia em nossas vidas. E a palavra, ela nos constrange. Se você começar a ler todo dia a Bíblia, ela vai te constranger, vai te colocar num lugar espiritual, vai te fazer com que você mude. Agora, ler por ler, não é viável. É ler e você sentir a necessidade de ler todos os dias, a vontade, o desejo. Você vai dormir, você pensa, amanhã eu vou fazer o devocional, vou ler a palavra, vou ter uma revelação. Com certeza você vai receber. O meu horário de trabalho é para entrar às 8 horas lá no meu serviço, então eu tenho que acordar a tal hora, 7h30, eu tenho que pegar meu carro para poder chegar lá 5 minutos antes para ter meu cartão e entrar para dentro do serviço. Então você vai acordar às 6h30, se preparar, fazer o café, tudo. Antes disso aí você vai orar já, se levantar, orar, agradecer, e depois disso aí você vai fazer o devocional, ler uma palavra se você quiser, ou então você pode ir lá queimar sua língua com um cafezinho, vem, lê o devocional, mas não deixe de ler a Bíblia, aleluia, e depois você já está preparado para sair às 7h30, para chegar às 7h55 do seu serviço. Eu estou fazendo aqui uma comparação comigo, né? Aí você, quero dormir um pouco mais, fica até às 7 na cama, aí sai naquela correria, não dá para fazer absolutamente nada. É assim, não é? Esse é o compromisso com Deus. Aí você primeiro tem um compromisso com Deus. Primeiro mandamento, primeiro a Deus, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Então primeiro Deus em tudo na tua vida, em tudo. Você quer prosperar espiritualmente? Então primeiro em tudo na tua vida Deus. Por quê? A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Aleluia. Quando Deus disse, versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, ele está falando a respeito de século. Nós conseguimos entender, se nós conseguimos entender isso, nós começamos ainda hoje a ver o que Deus quer de nossas vidas. Porque se a verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito Santo, e Ele está conosco porque Ele é nosso Consolador, então nós perguntamos para Ele, falamos com Ele, buscamos nele. Olha só que maravilha o versículo 10, acompanhe comigo aí. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eita, Deus poderoso! O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele prescruta até nas profundezas de Deus para você. Ele nos leva a conhecer as coisas de Deus profundamente. E aí que você vai entrar a amar a Deus.
é através do Espírito Santo. Imagina nas profundezas, até mesmo nas profundezas de Deus. Veja bem o que ele fala. E Paulo, na verdade, tem uma discussão entre os pregadores, entre os estudiosos da Bíblia, a respeito disso, desse versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ei, então se as coisas de Deus, quem o conhece é o Espírito de Deus, e quem conhece as nossas coisas é o nosso Espírito, que Deus soprou sobre nós, então nós vamos conhecer quem? E ter intimidade com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente do céu, crente abençoado, se nós conhecermos, se nós tivermos essa intimidade com o Espírito Santo, ele está falando, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quer dizer, Deus mandou o Espírito dele, para que você entenda que ele está te aguardando lá, para que você entenda que ele vai falar tudo a respeito dele, que é o Espírito Santo. Quer dizer, nós estamos com Deus dentro de nós e nós não entendemos ainda, não aceitamos ainda, na plenitude do amor de Deus, não entendemos ainda por que ele está em nós, porque não foi dado o Espírito do mundo para você, foi dado o Espírito de Deus. E como não acreditar nisso? E como não andar nisso? E como não buscar isso? E como não nos rendermos a Ele? E como nós não reconhecemos isso? Veja bem, gente, você tem só até 90 anos. Quando chegar a 70 em diante, vai começar a falhar. Tudo que foi dado para você, essa caixa de carne, essa matéria, vai começar a falhar, vai envelhecer. Que nem carro envelhece, que nem as coisas envelhecem. Tudo envelhece. Já percebeu que tudo envelhece? Essas cadeiras brancas hoje, amanhã pode estar amarela. Vai envelhecendo. E você também, porque é matéria. E se você renova esse espírito que está com você, ele nunca vai envelhecer. Vai ser de glória em glória, como Paulo fala. É todo dia uma coisa nova, é todo dia uma revelação nova, todo dia você sendo moldado. A coisa não é didática, é espiritual. Não é estudo de faculdade, não é, é o único estudo que você não se forma nunca. A teologia é o único estudo que você não se forma nunca. Tem pessoa que fala assim, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer isso. Não, nem precisa. Nem precisa. Conhecer a Bíblia, tudo bem. Pega uma Bíblia e começa a ler para você ver. Não precisa ser doutor em divindade, não precisa fazer doutorado. Para quê? Você vai falar o que em cima do altar, se o Espírito Santo não usar você?
Você vai falar o quê? Você vai falar didaticamente a respeito? Hã? Ou porque eu sou teólogo. Eu tenho minha carteirinha de teólogo. Sou mestre na palavra de Deus. Eu sou uma série de coisas que eles falam aí. Vai dar até dó. Dá dó. Porque não falam do Espírito Santo. Pode observar. Fala muito pouco do batismo do Espírito Santo. Fala do batismo das águas. Fala muito pouco do batismo do Espírito Santo. Porque eles não têm. Eles não têm viveram isso, que é de Deus, que é sobrenatural. Eles não viveram, então eles não conseguem falar, porque não experimentaram. Agora, do estudo, são eloquentes, falam da palavra, é doutorado, é mestre, é isso, é aquilo. Mas falar do amor de Deus fica difícil para eles, né? É algo que nós nunca vamos se formar na Bíblia. Mas por que ele fala isso? Não é sabedoria humana, é sabedoria espiritual. Versículo 14. Ora, o homem natural, veja bem agora, talvez você até encaixe nisso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente. E aí? Se você não vive no Espírito, como é que você vai entender? Realmente o homem natural não vai entender disso. Se você começar a conversar disso aí, ele vai sair de perto de você. Se você começar a falar do Espírito Santo, vai sair perto de você, ele não vai entender, vai querer indagar, vai querer falar uma série de coisas, porque não entende. Não entende as coisas espirituais, entende só as coisas naturais. Né? Porque as igrejas pararam de fazer isso. Pararam de batizar no Espírito Santo, pararam de pedir o Espírito Santo, a não ser as pentecostais, que essa aqui é pentecostal. Então se fala da busca do batismo do Espírito Santo, sim. Batismo com água, com fogo, como João Batista falou. Hoje eu batizo vocês lá no Rio Jordão. Hoje eu batizo vocês com água, para arrependimento dos pecados. É o que acontece na igreja. Mas vai vir um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias e nem carregá-las, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse? Jesus Cristo. Agora você não está nem aí para buscar esse batismo do Espírito Santo. Não está nem preocupado com isso aí. Você está querendo, é só isso, é confessar na igreja, aí você passa pelas águas, é batizado nas águas, arrepende dos pecados, e em seguida a igreja já tem que participar e já pedir para que essa pessoa busque o batismo com o Espírito Santo. Como eu sempre estou pregando aqui, que isso aí é mais individual do que imposição de mão. Isso é você e o Espírito Santo. É você ter o desejo, a vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Se você batizar nas águas, o Espírito Santo também vai estar com você, sem problema nenhum. Estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo com fogo. E ele quer que você pegue isso, ele quer que você busque isso, ele quer que você vá atrás disso. Eu levei 1 ano e meio para que acontecesse isso comigo, mas eu queria.
é leitura da Bíblia toda madrugada, é busca, é ir monte, é oração, eu quero. Até o dia que eu desisti, falei assim, acho que eu sou muito pecador, eu não vou receber isso nunca. Mas numa aula na Igreja Batista, aula dominical, logo pela manhã, 9 horas da manhã, que o meu irmão João estava ministrando a respeito do Espírito Santo, a descida de Pentecostes, ali começou a parecer uma coisa estranha na minha barriga, balançando. Fui para casa, cheguei em casa, entrei no quarto da minha mãe lá, no escuro, e falei, se é o Senhor, peço ao Senhor que o Senhor me batize agora. Não deu um segundo, desceu um fogo, 3 horas tremendo, suando, falando em línguas, sozinho. Acabou. Você pensa que eu achei que estava tudo certo? Eu fiquei em dúvida. Depois que acabou aquelas 3 horas, estava suado, molhado, não queria falar para ninguém, nem para minha esposa. Falei, não, vou esperar todos eles dormirem, eu vou para o meu laboratório de madrugada e vou pedir de novo. Deixei todo mundo dormir, fui ao meu laboratório, tinha um laboratório de informática, fui ao meu laboratório, paguei as luzes e falei assim, Espírito Santo, eu quero sentir aquilo que eu senti no quarto da minha mãe hoje. Não deu um segundo. Fiquei ali até 4 horas da manhã, irmão, recebendo, falando em línguas, tudo, porque a hora que o Espírito Santo te der, nunca mais ele vai tirar, rachou e manado sobre tudo. Ele vai acrescentar mais. Aí você vai entender o que é se aproximar e receber do Espírito Santo. Nunca mais ele vai tirar, deu uma vez, acabou. Nunca mais você vai ficar sem. É transformação geral, acabou para você as coisas do mundo, as coisas que você não quer. Você pode até participar, você pode até andar no mundo, você pode estar com você, mas todo momento ele vai estar com você, falando com você, principalmente se você for orar. Por isso que as pessoas geralmente que são batizadas no Espírito Santo gostam de ficar sozinho, porque é tremendo, é VIP, é especial, só dele. E quando ele fala desse jeito, que para as pessoas é loucura, e tem muita gente que acha que é loucura. Versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É claro, irmão, se você é espiritual, está conversando com uma pessoa ou do mundo ou uma pessoa da igreja, você vai falar das coisas espirituais e ninguém vai te julgar. Agora você vai julgar as coisas erradas, a injustiça, pecado, você vai julgar, você vai falar, você vai estar pronto para falar, ou você vai ficar em silêncio e vai receber aquilo e falar assim, coitado, não sabe nem o que está falando. Que Deus possa pegar ele e mostrar para ele, e muitos Deus mostra, de um jeito ou de outro, mostra para corrigir, mostra para transformar. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 16, já estamos terminando. Pois quem conhece a mente do Senhor? Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Quem conhece a mente do Senhor que pode instruir? Ninguém, irmão. Ele é onipotente, onipresente. Nós lemos lá em Salmos, onipotente, onipresente, onisciente. Meu Deus.
Só que ele fala para você assim, para você, qualquer ser humano, fala categoricamente, e você deve tomar posse disso, a partir de hoje. Guarda isso no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, com toda a força, todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a fé que você tem. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Olha só o que Ele nos entrega nas nossas mãos, para você, para mim, para toda a humanidade. Nós temos a mente de Cristo. Por isso que Paulo vivia falando, eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Ele até chegou o momento de falar que viver Cristo e morrer é lucro. E o crente muitas vezes tem que pensar dessa forma, porque todos os dias é verdade que nós andamos atrás de alegria, não de problemas. Não queremos problemas para nós. Ou você quer problema para você? Não quer. Não andamos atrás de perseguição. Ou você quer perseguição para você? Não quer. Então, nós andamos todos os dias, ou temos problemas, ou não temos problemas. Ficamos nessa era. Ou achamos problemas, ou procuramos problemas, ou não procuramos problemas. Ou evitamos problemas, ou achamos problemas. Você já percebeu que é a nossa mente mesmo que faz isso? Agora, se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou atrás de problemas. Eu evito roda de escarnecedores, eu evito amizades erradas, eu evito essas coisas. Às vezes você é melhor andar sozinho do que ficar andando com essas coisas. Então eu digo, por isso que depois que você casa é uma carne só. Vai ter suas briguinhas? Sim. Suas discussões? Sim. Mas fica dentro de casa. Fica dentro do casal. Não se sai falando. Não se sai... Não se sai pedindo exemplo de casal. Nunca. É Bíblia, é Jesus, é palavra. Você anda com a mente de Cristo. Vai ter as brigas, sim. Vai ter a discussão, sim, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Vai ter, faz parte do ser humano. Mas quem tem a mente de Cristo anda, domínio próprio. Anda no Espírito. Pedro, meu Deus, ele era, como nós dizemos nos dias de hoje, doidão. Ele não tinha como, qualquer coisa ele já se irritava. Era isso, aquilo, mas só que Deus conhecia o coração dele. Na hora de enfrentar as coisas, ele ia enfrentar. Jesus vinha andando pelas águas, de madrugada, todos os discípulos, é um fantasma. Pedro chegou, olhou, Jesus vinha vindo, ele falou, não temas, sou eu. Pedro falou assim, se eu sou eu, deixa eu ir ter contigo então. Jesus falou, vem Pedro. Você está entendendo? Pedro era daquele jeito, mas ele era puro.
Ele amava a Jesus. Ele se entregou. E ele foi caminhando pelas águas. Deus deu para ele essa autoridade. Só que ele foi olhar para o vento, para as ondas, e ele afundou. Salva-me, Senhor. Jesus levantou ele. Pedro, precisa ter mais fé, Pedro. E tudo, Pedro, quando for prender Jesus lá no monte Getsemane, porque de noite ninguém chegava a nada, foram com tochas. Jesus era comum, andava igual a todos eles. Outra coisa que nós temos que aprender é isso. Nós não somos nada, mesmo com roupa de grife, mesmo com carrão, isso, aquilo, não somos nada. Podemos pisar em ninguém. E Jesus era a mesma coisa de todos. Quando chegou lá a escolta para prender Jesus, que foram pôr a mão em Jesus, primeiro perguntaram: quem é Jesus entre vocês? Sou eu. Caiu tudo por terra. Levantou: quem é Jesus entre vocês? Já disse: sou eu. Caiu de novo. Levantaram. Só que veio o traidor, que era Judas, aquele que deu um beijo no rosto. E deu um beijo. A escolta, como era do mundo, caiu. Só que Judas não caiu, porque andava com Jesus. E foi e deu um beijo no rosto de Jesus. Mas Jesus não sabia tudo isso. Onipotente, onipresente, onisciente. Naquele momento, o primeiro soldado que foi pôr a mão em Jesus foi Malco. Pedro arrancou a espada e meteu-lhe na orelha, cortou a orelha dele, para você ver que Pedro era desse jeito. Jesus: guarda essa espada aí. Pegou a orelha, colocou de volta. Quem usar a espada vai morrer pela espada. Então tem isso também, sabe? Às vezes você é bravo, é nervoso, é tudo, mas você ama a Deus, ama Jesus, e às vezes vai te usar para levar para as coisas assim, mais pior, vai levar para onde tem os drogados, os presídios, os asílios, os lugares onde ninguém quer ir. Deus manda você, porque sabe que você vai cumprir, sabe o que você vai fazer, sabe que você vai dar conta. Você vai no rastejo, você enfrenta qualquer coisa no nome do Senhor. Então por isso que ele disse que nós temos a mente de Cristo. Amém? Até aqui, falta 2 minutos nós terminamos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra poderosa que o Senhor nos entregou a respeito da sabedoria de Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Espírito Santo, pela palavra poderosa revelada pelo Senhor, para que nós possamos aprender e andar no amor de Deus, andar com a mente de Cristo, fazendo a sua vontade, o seu querer, para nós recebermos a nossa salvação. Que essas vidas que estão nos assistindo sejam abençoadas e protegidas pelo poder do Senhor, e sejam transformadas, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz morada, o Consolador sobre todas as nossas vidas, eles possam consultar, buscar o Senhor, entregar suas vidas ao Senhor, porque todos nós temos a mente de Cristo, somos criaturas de Deus, e temos a oportunidade de conhecê-lo, temos a oportunidade de nós estarmos com Ele, temos a oportunidade de aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, confessando que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Que eles possam todos eles se entregar, aqueles que não fiquem em dúvida, porque nós já repreendemos toda seta maligna, todo mal, toda maldição que está entrando sobre essa família, sobre esse casal, sobre as igrejas, Senhor. Meu Deus, pessoas desistindo da igreja, pastores descendo do púlpito, meu Pai, pastores voltando para o mundo,
que o Senhor possa estender as mãos sobre essas vidas, Senhor, meu Pai. Eles voltam, meu Pai, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, para que nós pregamos para todas as nações, e vidas venham ser transformadas pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e nós sejamos usados pelo Espírito Santo, que o Senhor venha usar as Tuas filhas que estão na igreja, que o Senhor venha usar, Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, alcança, meu Pai, e todas as igrejas voltem a pregar a palavra do Senhor, a palavra genuína, a palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, o batismo com o Espírito Santo sobre essas vidas, e nós possamos estar no avivamento do Espírito Santo, assim como está acontecendo com todos os jovens pelo mundo afora, que venha avivar essa nação japonesa, que venha avivar esses jovens, que venha avivar, Senhor, meu Deus, essas vidas, que venha avivar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todos os Teus filhos, que venha avivar todas as famílias aqui nessa nação, e eles venham conhecer a Tua palavra, venha conhecer a Bíblia, venha conhecer Jesus Cristo e andar na mente de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, e Te agradecemos por esse privilégio de estar pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra aqui no Japão. Usa nossas vidas, Senhor, usa a vida das Tuas filhas, meu Pai, usa a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, e eles levam a palavra do Senhor até os confins da terra, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Levanta, Senhor, o exército aqui nessa nação. Levando, meu Pai, para as 47 províncias, 3 ilhas, Senhor, uma igreja, meu Pai, em cada província, Senhor, meu Deus, para que eles venham conhecer o Senhor, para que a palavra do Senhor venha a ser divulgada, para que o Senhor Jesus Cristo venha batizar cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, continue nos abençoando, abençoando o nosso ministério, abençoando nossas famílias, abençoando a empresa dos nossos filhos, Pai, abençoando, Senhor, meu Deus, o trabalho de cada um deles, Pai, protegendo e guardando, Pai. Orando também pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha dar em todo tudo aquilo que eles estão colocando na Tua casa, na Tua igreja, meu Deus, dando saúde, Senhor, meu Deus, prosperando, Senhor, a cada um deles, meu Pai, porque eles andam nos Teus caminhos e amam ao Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Toda língua possa confessar ao Senhor, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, meu Deus, todas as nações, e o Senhor venha abençoar todas as nações, Pai. Pedimos em especial, Senhor, meu Deus, a nação do Paquistão, Senhor, que sofreu ali uma enchente, Pai. Muitas vidas perdidas, muitas vidas morrendo afogadas, muitas vidas perdendo seus materiais, perdendo suas casas, perdendo seus entes queridos, meu Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre o Paquistão. Meu Deus, estende suas mãos, Pai. Venha perdoar, Senhor, venha ter misericórdia daquelas vidas, Pai, e tudo aquilo que eles perderam, que possa ser ressarcido a todos eles, em nome de Jesus. Abençoe e proteja essa nação, abençoe e proteja esse povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor, Pai, e já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a todas as igrejas, pedimos ao mundo, Senhor, que venha orar pelo país Paquistão, que venha orar, Senhor, meu Deus, por essas vidas, que venha, meu Pai, pedir para o Senhor, para que venha abençoá-los e protegê-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos e Te agradecemos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu vou ministrar a bênção apostólica, você que está nos assistindo também, e vamos já encerrar o culto desse domingo maravilhoso, tremendo, que o Senhor nos proporcionou. Levanta as tuas mãos, fecha teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, a grandeza, o poder, a majestade, o Criador, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, Deus acompanhe uma semana de vitória a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e proteja a todos vocês. Em nome de Jesus, tchau. Beijo no coração.